Fala pessoal, Diego aqui. Como vocês sabem, sempre que eu finalizo uma obra eu faço uma review, e neste vídeo falarei sobre esta edição do mangá Spectreman, da editora Pipoca Nanquim. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, comente o que você achou e vamos começar! Bom, para esse review em específico, eu utilizarei o volume número 4, porque os outros volumes eu acabei guardando já dentro dos saquinhos de polipropileno que comprei do Capitão Onigiri. Então, o mangá Spectreman foi publicado pela primeira vez no Japão no ano de 1971, paralelamente à exibição do seriado na televisão, contando tanto histórias adaptadas de episódios seriados, quanto de outras muitas histórias inéditas criadas especificamente para o mangá. Bom, no Brasil ele foi publicado pela primeira vez pela Pipoca Nanquim, com o primeiro volume sendo lançado em dezembro de 2021 e terminando o último dos 4 volumes em junho de 2022. Ele foi impresso em papel pólen, com capa cartão e sobrecapa nas dimensões de 15,5 por 22 centímetros, a um preço de capa de R$ 74,90 para os volumes 1 e 2 e R$ 76,90 para os volumes 3 e 4. Como vocês podem ver, tem bastante páginas coloridas aqui, e como é feito todas as vezes, a nossa análise levará em consideração 3 aspectos principais, que são a construção dos personagens, a arte e a história, lembrando que esta é a minha visão sobre a obra e ela pode ou não concordar com a sua visão. Então, para começar, com relação aos personagens, o que me chamou bastante atenção é que todos eles parecem ser portadores da onisciência, ou então ninguém sabe guardar segredo aqui. Até mesmo os monstros que são criados pelo Gori, em sua base secreta, têm os seus nomes citados pelas pessoas comuns, como se elas estivessem ao lado do Gori quando ele as nomeia. Os planos do vilão, que repito, possuem uma inteligência muito superior à dos humanos, são tão cristalinos que as pessoas os anunciam enquanto fogem dos monstros que ele criou e que obviamente estão atacando as cidades. Em algumas ocasiões isso acaba sendo algo cômico. E por falar nas pessoas, precisa ter mais rotatividade, ou precisaria ter mais rotatividade dos coadjuvantes, pois cada história contada parecia ter as mesmas pessoas desenhadas, mudando apenas o nome dos personagens e as roupas que eles utilizavam. Nós temos um núcleo principal que envolve o protagonista da história, ou seja, o Spectreman, que é um ciborgue originário do planeta Nebula 71, enviado ao nosso planeta para evitar que os humanos se destruam por meio da poluição. Adotando o pseudônimo de Jojo Gamou, ele trabalha em uma agência de investigação ambiental que o joga aos locais e nos momentos que as criaturas do Dr. Gori surgem. Essa agência possui alguns coadjuvantes que auxiliam na história do Spectreman, mas é pouco mostrado em relação às suas motivações, exceto que eles têm o objetivo em comum de salvar o Japão da poluição. Já do lado da vilania, nós temos o Dr. Gori e o La, que fazem um núcleo até gostoso de ser lido, mas toda a superioridade intelectual dos semioides não é devidamente explorada na obra, pelo menos essa é a impressão que eu tive. No geral, não vi nada demais em relação aos personagens, penso que ficam no mesmo nível de qualidade nos apresentados em outras obras tokusatsu que eu apresentei aqui no canal, que são Kamen Rider e Kamen Rider Black, inclusive com review das obras completas, né? Portanto, a minha nota para os personagens aqui de Spectreman é 6. Já com relação à arte, ela é apenas ok, fica bem abaixo das outras obras que eu acabei de citar aqui, que são Kamen Rider e Kamen Rider Black. E muito do que eu não gostei é que existe, né, repito, uma aparente repetição na aparência dos personagens secundários e até mesmo em alguns dos monstros que são utilizados, né? O mangá possui um traço bem antigo, né, da década de 70 mesmo, algo um pouco mais americanizado, por assim dizer, e podem não agradar alguns leitores. As cenas de lutas também não me chamaram muita atenção e, portanto, a minha nota para a arte desse mangá, que não é feia, né, acaba sendo um 7. Já com relação à história de Spectreman, ela começa relatando um pouco sobre o planeta E,
que é um planeta habitado pelos simioides, que são macacos hominídeos ou hominídeos macacos, enfim. E mais especificamente a história do Lá, que é um simioide extremamente violento e que acaba banido daquele planeta. Vale destacar que a evolução na vida do planeta E ocorre de forma muito mais rápida do que aquela que ocorreu no planeta Terra. Portanto, os simioides são mais evoluídos que os humanos. Então, dentro desse contexto, o Dr. Gore, que também é um simioide, só que extremamente inteligente, ele acaba se cansando do planeta E, que é bem menos atrativo à vida se comparado com o planeta Terra. Então ele decide construir uma nave capaz de cruzar o espaço e parte junto com o Lá e mais 2 simioides nomeados de Lá 2 e Lá 3 em direção à Terra a fim de conquistá-lo. Quando o Dr. Gore finalmente chega ao planeta Terra, parece conhecer tudo o que se passa por aqui e usa a poluição como um meio para conquistar o nosso planeta. Aliás, essa questão ambiental ela reflete uma preocupação dos japoneses da década de 70 e, não obstante a sua importância para nós como seres humanos, acaba se tornando algo bastante enfadonho ao longo da obra. Inclusive todos os monstros que aparecem por aqui, eles são originários ou têm sua origem voltada para algum tipo de poluição que ocorre ou que nós produzimos, melhor dizendo. Já com relação ao nosso protagonista, confesso, não tenho nenhuma empatia por ele, não achei-o carismático, talvez, para o contexto que a obra foi produzida, as pessoas tenham gostado, mas não me convenceu. Eu realmente não gostei muito daquilo que eu encontrei aqui com relação ao Spectreman. Então, para a história como um todo, eu dou uma nota 5, uma nota abaixo, por exemplo, daquilo que eu dei para Kamen Rider. Sim, são histórias serializadas, digamos assim, semanais, o monstro aparece, é derrotado, mas em Kamen Rider pelo menos a gente sentia, eu pelo menos senti, e a história ia evoluindo para um ponto final. Aqui não. E conforme eu fui lendo no volume 4, até fiquei surpreso quando finalmente, atenção, alerta de spoilers, então passe o vídeo, corre aí uns 20, 30 segundos para frente, o Dr. Gore morre, e logo depois o Lá morre também, e a história acaba. O Spectreman até volta para a Terra para uma última missão, porém bem chatinho, sabe? Bem mal desenvolvido, como se a história fosse terminada de forma abrupta. Portanto, novamente repito, a minha nota para a história é 5. A média final para Spectreman, que está em uma belíssima edição da Pipoca Nankin, é 6,33, porém eu só indicaria para os fãs do gênero Tokusatsu, e ainda assim com algumas ressalvas. Eu mesmo me questionei acerca do meu gosto por este gênero. Parece-me que é muito saudosismo, de uma época mais fácil, em que nós tínhamos apenas televisão para acompanhar essas obras, serializadas, e eu não assisti Spectreman na TV, eu assisti outras obras, outros seriados Tokusatsu. O principal, vocês já sabem, Kamen Rider Black, passava na extinta TV Manchete. E enfim, eu espero que de alguma forma esse vídeo seja útil para a tomada de decisão de vocês. Eu sou o Diego, muito obrigado por acompanhar até aqui. Fui!